Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Ciências Humanas. E hoje o nosso tema é voltado mais para a área da história e nós temos o tema Proclamação da República. Nessa aula, então, nós vamos falar sobre a República Brasileira. Então vamos conhecer um pouco da história republicana e seus primórdios. Para isso, vocês vão ter acesso aí a esse vídeo para vocês assistirem. Tá certo? Então, antes de dar continuidade com a nossa videoaula, acessem esse link para ter essa introdução a respeito da República Brasileira, certinho? Após assistir o vídeo, então, vocês têm esses questionamentos. Bem, olha só, o que vocês notaram no vídeo para tratar do advento da República no Brasil? Foi preciso antes falar do Império? Sim, é importante que nós saibamos de nossa história política de forma processual, para podermos analisar esses processos, as transformações históricas ocorridas e os fatores que as determinaram. Por isso, vamos relembrar um pouco do Império, do Brasil Império. Então, falando aqui sobre o Brasil Império, pode dividir a tela aí para a gente, aparecer aqui com o slide. O Império foi o primeiro da história do Brasil, que se iniciou com a independência em 1822 e estendeu-se até 1889, quando a República foi proclamada. E nós temos aí o que foi o período imperial. O período imperial foi uma fase da história brasileira iniciada em 1822, quando o Brasil tornou-se independente, e finalizada em 1889, quando houve a proclamação da República. Nesse período, o Brasil organizou-se politicamente como uma monarquia, sendo governado por um imperador cujo poder era transmitido de maneira hereditária. A independência do Brasil vai acontecer em 7 de setembro de 1822, justamente o Brasil se tornando também um império a partir da sua independência. Foi quando Dom Pedro realizou o Grito da Independência às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Esse, no entanto, é apenas o final de um processo iniciado em 1808, quando a família real portuguesa mudou-se para o Brasil, dando início ao período joanino. A mudança da família real portuguesa aconteceu na virada de 1807 para 1808, quando Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas. Com isso, a família real estabeleceu-se no Rio de Janeiro e iniciou uma série de transformações que colocaram o Brasil em um novo patamar, responsável por antecipar nossa independência. Bem, apesar disso, o ponto de partida para a independência do Brasil ocorreu apenas em 1820, quando foi iniciada em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Nessa revolução, a burguesia portuguesa reivindicava o retorno de Dom João VI para Portugal e exigia a revogação das medidas que garantiam maior liberdade econômica ao Brasil. As exigências de Portugal foram enxergadas no Brasil como uma tentativa de recolonizar o país e de impedir o desenvolvimento econômico que estava em curso. A partir daí surgiu uma insatisfação dos brasileiros em relação a Portugal, dando início ao processo de independência do Brasil, liderado por Dom Pedro, nomeado por seu pai como regente do país. Então aqui nós temos o início desse processo de independência. Os desgastes nas relações entre Brasil e Portugal fizeram com que Dom Pedro proclamasse a independência do Brasil. O nosso país, então, converteu-se em uma monarquia e Dom Pedro foi coroado imperador, tornando-se Dom Pedro I. Então, o primeiro imperador do Brasil nesse momento, com o grito da independência, né? O grito às margens do rio Ipiranga, nós temos esse processo acontecendo. E Dom Pedro I sendo proclamado aí o primeiro imperador do Brasil, beleza? Seguindo aqui, nós temos a periodização. Então, os períodos imperial do Brasil é dividido em 3 fases. Nós temos aqui, só eu acionar aqui a nossa caneta, e nós temos aqui, para marcar para vocês, o primeiro reinado, ele destacando aqui, ele vai de 1822 a 1831. Em 1831, nós temos a saída, né, de Dom Pedro I, lembrando,
é uma independência com alguns processos aqui um pouco limitados, né, no território brasileiro. Lembrando aqui, Dom João VI era rei de Portugal, enquanto Brasil colônia, nós temos Dom João VI como o rei, né, do Brasil, que era um Brasil colônia. Bem, quando Dom João volta para Portugal, nós temos aqui esse processo de independência do Brasil. Quem assume como o imperador do território brasileiro? Dom Pedro. Quem era Dom Pedro? O filho de Dom João. Então, nesse processo, o que nós temos? O príncipe de Portugal é que assumiu a política, né? Assumiu o Império Brasileiro. Então, costumo até comparar, por exemplo, como exemplo, sabe aquele jovenzinho que ele quer sair da casa dos pais e aí ele vai para o barracão no fundo da casa dos filhos? Vai morar no fundo do barracão dos pais? Então, é basicamente isso. Dom Pedro I, filho de Dom João VI, filho do rei, né, o príncipe Dom Pedro I, assume o reino do Brasil, o Império Brasileiro. Porém, quando o pai morre em Portugal, o que acontece com Dom Pedro I? Dom Pedro I vai pegar a herança. Ele era o sucessor do trono. Então, o que acontece nesse período? Dom Pedro I já tinha o seu filho aqui e nós temos o período da regência. É o que nós temos aqui, né? Período regencial, mas ele deixa seu filho em 1831 como sucessor do trono, mas ele ainda não tinha idade para se tornar o imperador do Brasil. Então, período regencial, justamente por conta disso. Era um período onde Dom Pedro II seria ainda preparado, né, para poder assumir o Império Brasileiro. E aí, em 1840, nós temos Dom Pedro II assumindo, de fato, o segundo reinado. E ele vai de 1840 a 1889. E essa periodização, período imperial, o Império Brasileiro, de 1822 a 1889. Em 89, nós temos a proclamação da República. Então, o Brasil deixando de ser um império. Então, esse é o processo que nós temos. Essas são as 3 etapas, os 3 períodos do Império Brasileiro. Vamos seguir aqui, então? Vamos lá, o período do primeiro reinado. Foi o período que o país foi governado por Dom Pedro I, filho de Dom João VI, o regente do Brasil, até sua independência. O primeiro reinado ficou marcado pelos atritos entre Dom Pedro I e grupos políticos do Brasil, pelo autoritarismo e pela incompetência na administração do país. Com a independência, determinadas regiões do país, como Pará e Maranhão, permaneceram fiéis a Portugal, desencadeando uma guerra no país. Com o fim da Guerra de Independência, era necessário garantir que Portugal reconhecesse a independência brasileira. Esse reconhecimento foi formalizado em 1825 por meio de negociações mediadas pela Inglaterra. A outorga da Constituição de 1824 foi o exemplo mais claro do autoritarismo que marcou o reinado de Dom Pedro I. Seu governo também foi marcado por decisões equivocadas, como a Guerra da Cisplatina, que destruiu nossa economia, e por rebeliões que demonstravam a fraqueza do governo no comando do Brasil. Pressionado por diversos grupos insatisfeitos, Dom Pedro I renunciou ao trono em 1831, em favor de seu filho. Como eu disse, Dom Pedro I deixou, né, o reinado e foi de volta a Portugal. O filho de Dom Pedro I, porém, não tinha a idade ainda suficiente para assumir o Brasil. Assim, iniciou-se um período de transição, em que o país foi governado por regentes até que o futuro imperador tivesse a idade mínima para assumir o país, que seria a idade de 18 anos, conforme estipulava a Constituição de 1824. Esse período de transição ficou conhecido como período regencial. Nesse período, regentes eleitos governaram o Brasil durante o período regencial, fase que ficou marcada pelas disputas entre os parlamentares brasileiros e por rebeliões provinciais. Ao longo desse período, aconteceram rebeliões como a Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha. Então foi um período também onde tiveram
várias revoltas, né, que tentaram aproveitar desse momento, digamos, uma certa fragilidade na política brasileira, uma dificuldade em governar, né, de governabilidade, e essas revoluções, essas revoltas, né, elas foram oportunistas nesse momento, tentando movimentos separatistas, tentando se separar do restante do Brasil. O período das regências, voltando ali, se puder dividir a gente ali no quadro, o período das regências teve fim com o golpe da maioridade, no qual os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Pedro de Alcântara para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil com 14 anos de idade. Então aí eles já emanciparam, né, Dom Pedro II, onde ele se tornou imperador. Ou seja, já foi colocado logo ao poder para poder diminuir essa disputa por poder que estava muito acirrada no território brasileiro. Tá? Esse golpe parlamentar ele aconteceu em 1840, dando início ao Segundo Reinado. Então, a partir desse momento, é como se Dom Pedro II já fosse ali o imperador, como se fosse não, ele já era o imperador brasileiro. É claro que, enquanto o reinado de Dom Pedro II, com essa idade, ele tinha ali uma série de conselheiros que o acompanhavam para poder auxiliar na administração do território brasileiro. O Segundo Reinado foi o período em que Dom Pedro II foi o imperador do Brasil e estendeu-se de 1840 a 1889, então aí em torno de 49 anos. Né? O reinado de Dom Pedro II pode ser dividido em diversas fases. Um primeiro período inicial de consolidação, seguido por uma fase de auge e, por fim, um estágio de decadência. A campanha abolicionista seguiu um longo percurso e foi um dos grandes acontecimentos que marcaram o Segundo Reinado. Quando Dom Pedro II assumiu a presidência, o Brasil era pressionado pela Inglaterra a proibir o tráfico de escravos da África. Com a proibição do tráfico em 1850, a monarquia iniciou uma transição bem lenta até a abolição do trabalho escravo do país, em 1888, durante os momentos finais da monarquia brasileira. Lembrando que esse período, quando a gente fala aqui, né, do período do Segundo Reinado, a gente vai ter esse período logo, antecipa a maioridade com 14 anos, o Dom Pedro II ele já assume o poder, diminuindo aí esses momentos, esse aquecimento, né, que existia na política brasileira, diminuindo as possibilidades ou a intenção ali de revoltas que estavam acontecendo no Brasil. E nós temos, é claro, um processo já, inclusive século XIX, nós já temos um processo de independência nos territórios americanos. Lembrando que o Brasil é praticamente o último a se tornar independente e um dos últimos também quando fala de abolição dos escravos. E aí esse processo de abolição, lembrando que já havia acontecido aí a Revolução Industrial em outros territórios. E para a Revolução Industrial, quando a gente fala aí desse processo na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, e acontecendo já um processo de industrialização na Itália, na Alemanha, então esses países já industrializados já estavam de fato seguindo um modelo econômico capitalista. E para o capitalismo existia uma vantagem muito clara em não ter trabalho escravo, mas que fossem trabalhadores assalariados, o que contribuía para aquecer a economia e fazer essa economia girar. Tá? Com esse serviço, com esse trabalho, deixando de ser escravo, nós temos agora consumidores, certo? Por isso que facilitava essa economia se movimentando. Bem, com esse processo acontecendo, nós teremos agora o Brasil sendo impulsionado para esse momento. Porém, o Brasil ele não tinha ainda feito Revolução Industrial. Só lembrando que a industrialização brasileira só vai acontecer em 1930. Então, no século XX, né, na década de 30 do século XX. Então, o Brasil ainda demora a entrar nesse modelo econômico. E aí, é claro, o Brasil ainda agrário, para o Brasil, nesse sentido econômico, era vantajoso manter ainda o trabalho escravo, tá? No sentido econômico, certo? Então, nós temos aí esse trabalho
acontecendo, esse tipo de trabalho acontecendo. E é claro, a pressão externa sobre o Brasil, os ingleses principalmente, né, pressionando o território brasileiro, para que acontecesse revolução, para que acontecesse a abolição dos escravos. O Brasil começa então um processo muito lento. Então vai vir lei do sexagenário, lei do ventre livre, e é um processo bem lento até chegar o ano aí de 1888, quando de fato vai acabar com a escravidão, com o escravismo, né, no território brasileiro, com o colonialismo, escravismo colonial no território brasileiro. Então esse processo ele vai ser lento justamente para adiá-lo, justamente para que o meio agrário ainda continuasse se beneficiando do trabalhador escravo, tá? E aí demora bastante para que acontecesse esse processo. Bem, quando acontece, um ano depois, nós já temos a proclamação da República. Então, em 1888, nós temos a abolição dos escravos. No ano seguinte, 89, a política já estava num processo decadente, né, o processo ali do reinado de Dom Pedro II, e com essa decadência vem a proclamação da República. Seguindo aqui, então, nós temos todo esse processo, e a gente pode até observar aqui, né, algo que dificultou também essa administração, a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, que foi um dos acontecimentos mais marcantes do segundo reinado. Então, além de tudo, né, esses problemas da economia, pressão externa, nós temos um momento de guerra no Brasil. Então, além de tudo, gastos que eram envolvidos aí com esse momento da guerra. Outro importante acontecimento do segundo reinado foi a Guerra do Paraguai, um conflito que começou em 1864 e acabou em 1870, com a vitória do Brasil e de seus aliados. Nesse combate, Brasil, Argentina e Uruguai uniram-se para lutar contra o Paraguai e contra o ditador Solano Lopes. A Guerra do Paraguai foi resultado dos choques de interesses que existiam entre as nações sul-americanas e teve como consequência final a destruição do Paraguai. Para o Brasil, as grandes consequências foram o enfraquecimento da monarquia e a instauração de uma forte crise econômica no país. A decadência da monarquia é resultado de seu enfraquecimento nos meios políticos e nas elites econômicas do Brasil. Fez com que o republicanismo ganhasse força com a alternativa política. Essa forma de governo foi viabilizada pela conspiração dos militares contra a monarquia. A proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889, quando foi organizado um golpe militar para destituir o gabinete ministerial, ocupado pelo Visconde de Ouro Preto. A destituição do gabinete e as articulações políticas levaram José do Patrocínio a proclamar a República. Dom Pedro II e a família real partiram então para a Europa em exílio. Então voltaram, né, foram de volta para Portugal. Política e trabalho. Nos primeiros anos da monarquia, a vida política no Brasil concentrava-se em torno de 3 grupos políticos: liberais moderados, liberais exaltados e restauradores, cada um com suas próprias convicções políticas. Durante o primeiro reinado e o período regencial, esses grupos converteram-se em 2, liberais e conservadores, os quais controlaram nossa política no segundo reinado. Havia muitas tensões políticas no país, envolvendo diferentes questões. Existiam os federalistas, que defendiam maior autonomia para as províncias, enquanto outros defendiam a centralização do poder, para que as províncias não tivessem autonomia. Alguns eram monarquistas, enquanto outros eram republicanos. A disputa entre liberais e conservadores pelo poder no parlamento, por meio do gabinete ministerial, deixava nossa política bastante instável. Dom Pedro II foi o responsável por controlar as disputas políticas e por criar um regime conhecido como parlamentarismo, às avessas. Sistema parlamentar no qual o imperador tinha plenos poderes de destituir o gabinete ministerial.
Bem, em relação ao trabalho, as duas grandes questões eram referentes ao trabalho escravo e a chegada dos primeiros imigrantes europeus no Brasil. No que diz respeito à escravidão, destaca-se a pressão dos ingleses para que o Brasil colocasse fim ao tráfico de escravos, o que inclusive quase levou o nosso país à guerra contra os ingleses. O processo de transição para o fim do trabalho escravo foi realizado lentamente, demonstrando o interesse da monarquia em acabar com a escravidão do Brasil, uma vez que isso poderia prejudicar politicamente o monarca brasileiro. No final da década de 80, 1880, quando a situação já era insustentável, a campanha abolicionista ganhou força no país. Em 1888, a Lei Áurea foi assinada, proibindo o trabalho escravo dos negros em nosso país. A vinda dos imigrantes ao Brasil surgiu como alternativa para substituir os escravos, que após 1850, com a proibição do tráfico negreiro, estavam escasseando em nosso país. Os imigrantes foram muito importantes nesse momento eles foram muito importantes justamente para substituir a mão de obra. Então, tiraram, né, o escravo do trabalho. Esse escravo passa por um processo de marginalização e nós temos o imigrante tomando a posse do trabalho. Então, essa é a importância dos imigrantes nesse momento. Em resumo, Brasil Império é o nome dado ao período que se estendeu de 1822 a 1889. A independência do Brasil marcou o início do período imperial, que foi encerrado com a proclamação da República. Esse período do primeiro reinado, período regencial e segundo reinado, são as três fases que nós temos do período desse período Brasil Império. Destacou-se pelo autoritarismo de Dom Pedro I, que levou ao desgaste da sua relação com a elite política e econômica do país, fazendo com que o imperador renunciasse ao cargo. Esse renúncio, né, de Dom Pedro I dá início ao segundo reinado. O segundo reinado ele vai ser marcado início com várias revoltas. Posteriormente, nós temos aí uma estabilização, depois vem logo uma decadência do reinado de Dom Pedro II, finalizando com um golpe de Estado que vai dar início à República Brasileira. Assim como no início a gente assistiu um vídeo, no final agora, vocês também, de acesso ao link, vão assistir esse vídeo, tá? Para a gente finalizar a nossa aula. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau para vocês e até mais.